Olá, pessoal. A nossa aula de física hoje é sobre resistência elétrica. Na aula passada, nós falamos de corrente elétrica. Falamos que corrente elétrica é o movimento ordenado de cargas elétricas que atravessam um condutor, produzido pela ação de uma força elétrica. Quando não há corrente elétrica no condutor, seus elétrons livres têm movimentos desordenados. Pessoal, o normal em um condutor, quando ele está totalmente desligado, é que esses elétrons livres se movimentem em direções diversas, tá? Então eles são totalmente as orientações desordenadas, tá? Mas quando se aplica uma diferença de potencial, né, a este condutor, quando se produz uma força elétrica, o que acontece? Esses elétrons livres, eles tomam um sentido só, eles se organizam, tomam um sentido. Então, esta tomada de sentido, quando se aplica uma diferença de potencial em condutor, nós chamamos de corrente elétrica, tá ok? Então, esse é o conceito de corrente elétrica. Mas hoje nós vamos estudar o que é resistência elétrica. Resistência, o próprio nome, nos indica uma oposição, né? Então, definição. O que é resistência elétrica? Resistência elétrica é a capacidade de um corpo qualquer se opor à passagem de corrente elétrica pelo mesmo, quando existe uma diferença de potencial aplicada. Então, quando se aplica uma diferença de potencial a um condutor, a corrente elétrica, que são aqueles elétrons que se movimentam num sentido só, então, esta passagem de elétron encontra uma determinada resistência, né? Dependendo da área onde há a passagem desses elétrons, ok? Então, isto é o conceito que nós temos de resistência elétrica. É a capacidade de um corpo qualquer se opor à passagem da corrente elétrica, né? Quando existe uma diferença de potencial. Então, vamos explicar isso melhor. Quando uma corrente elétrica é estabelecida em um condutor metálico, um número muito grande de elétrons livres passa a se deslocar nesse condutor, tá? Nesse movimento, os elétrons colidem entre si, há uma colisão desses elétrons entre si e também contra os átomos que constituem o metal. Portanto, os elétrons encontram uma certa dificuldade para se deslocar. Isto é, existe uma resistência à passagem da corrente no condutor. Ok? Então, este é o conceito de resistência elétrica. Pessoal, existem vários fatores que influenciam a resistência elétrica. Tá? São 4 fatores. O primeiro deles é que a resistência é diretamente proporcional ao comprimento do fio. Quando é que uma grandeza é diretamente proporcional à outra? É quando a alteração que houver numa grandeza, a mesma alteração terá que ser feita na outra grandeza. Então, acontece que uma grandeza é diretamente proporcional à outra, né? Então, aumentando-se, no caso, o comprimento do fio, aumenta-se a resistência elétrica. Diminuindo-se o comprimento do fio, diminui-se a resistência elétrica, né? É claro que quando você aumenta o comprimento do fio, há mais choque entre os elétrons. Quando você diminui o comprimento do fio, existe menos choque entre os elétrons, tá ok? Então, a resistência é diretamente proporcional ao comprimento. Quando uma grandeza aumenta, a outra aumenta. Quando uma grandeza diminui, a outra diminui,
tá ok? O segundo fator é que a resistência é inversamente proporcional à área de secção transversal. Quando é que uma grandeza é inversamente proporcional à outra? Quando você aumenta uma, a outra diminui. Quando você diminui uma, a outra aumenta. É o inverso, de maneira inversa, tá? Então, se a resistência é inversamente proporcional à área de secção transversal, quanto maior for a área, menor será a resistência, porque você tem mais espaço, né? Você tem mais espaço para os elétrons fluírem, né? Então, quanto maior for a área, maior for o diâmetro do fio, menor será a resistência. Quanto menor for o diâmetro do fio, maior será a resistência, porque você tem menos espaço para esses elétrons se movimentarem, tá ok? Então, o terceiro fator é que a resistência é diretamente proporcional à temperatura. Pessoal, se você aumentar a temperatura, o que acontece com a resistência? A resistência aumenta, tá? Que nesse caso você acelera esse movimento de elétrons. Quando você diminui a temperatura, diminui a resistência, tá? Então, o choque entre os elétrons e os elétrons com seus átomos são menores quando a temperatura é menor, tá ok? Então, e o quarto é a resistência de um condutor depende do material. É claro, pessoal, depende do material de que é feito o condutor, tá ok? Então, vamos falar agora sobre as unidades no SI, no Sistema Internacional. O Sistema Internacional é o sistema MKS, que é metro, quilograma, segundo. Tá? A unidade de resistência elétrica no SI, no Sistema Internacional, é o Ohm, cujo símbolo é o ômega. Tá ok? Então, é isso aí. A unidade de resistência é o Ohm. Vamos falar agora sobre primeira lei de Newton. Em um resistor mantido a uma temperatura constante, a diferença de potencial, DDP, diferença de potencial, aplicada é diretamente proporcional à intensidade de corrente elétrica que o atravessa. Então, aqui eu tenho U igual a RI. Pessoal, eu queria falar para vocês o seguinte: todo número, como já falei bastante vezes para vocês, todo número pode ser colocado sob uma forma de fração. É só colocar ele sobre 1. Se eu tenho U igual a RI, eu posso dizer que U é igual a RI sobre 1. Tá certo? U é igual a RI sobre 1. Quando eu faço isso, o R e o I passa a ser o numerador de uma fração. Então, nós vamos combinar o seguinte: toda vez que você tiver a igualdade entre duas grandezas, ou uma grandeza é o resultado do produto de outras grandezas, então, toda vez que essas grandezas estiverem no numerador, elas são ditas diretamente proporcional. Toda vez que estiver no numerador, é dita inversamente proporcional. Como a diferença de potencial, como a resistência e a intensidade de corrente elétrica se encontra no numerador de uma fração, dizemos que a diferença de potencial é diretamente proporcional à intensidade de corrente elétrica e a diferença de potencial é diretamente proporcional à resistência. Tá ok? Então, isso quer dizer que a diferença aplicada é diretamente proporcional à intensidade de corrente elétrica. Então, U é igual a RI. Então, esta fórmula aqui é a fórmula que nós vamos resolver toda vez que no problema for aplicada a primeira lei de Ohm, tá ok? Então, onde U é a diferença de potencial dada em volt, I é a intensidade de corrente elétrica em amperes e R é a resistência elétrica dada em ohm, tá ok? Então, vamos fazer o seguinte, vamos resolver o primeiro problema para a gente começar a entender o que é resistência. Um resistor
tem resistência elétrica igual a 10 ohms e é atravessado por uma corrente elétrica de intensidade 10 ampere. Qual a diferença de potencial entre os seus extremos? Pessoal, primeiro vamos colocar os dados do problema. Lendo o problema, colocando os dados. Um resistor tem resistência elétrica igual a 10 ohms, então R é igual a 10 ohms. E é atravessado por uma corrente elétrica de intensidade 10 ampere, portanto I igual a 10 ampere. Qual a diferença de potencial entre os seus extremos? Então ele quer saber o valor do U. Então U é igual a interrogação. Desenvolvimento. Nós temos a nossa fórmula da primeira lei de Ohm que diz o seguinte: U é igual a RI. Como ele deu que o valor do R é 10 e o valor do I é 10, então vamos substituir esses valores. U é igual a 10 que multiplica 10. Portanto, U é igual a 100 volts. Tá ok? Então, a resistência nesse resistor que tem a diferença de potencial desse resistor que tem resistência 10 ohms e intensidade de corrente elétrica 10 ampere é 100 volts. Tá ok? Vamos agora resolver o exercício número 2. Um fio condutor apresenta resistência elétrica de 10 ohms e a ele é aplicada uma diferença de potencial de 15 volts. Qual a intensidade de corrente no condutor? Da mesma forma, pessoal, determinando os dados do problema, lendo o problema, colocando os dados, nós temos. Se um fio condutor apresenta resistência elétrica 10 ohms, então R é igual a 10 ohms. E a ele é aplicada uma diferença potencial de 15 volts, então U é igual a 15 volts. Qual a intensidade de corrente elétrica? Então ele quer saber o valor do I. Tá? Então, tá aí os dados do problema. Agora é só fazer o desenvolvimento. Como esse problema é aplicado à primeira lei de Ohm, então U é igual a RI. Como nesse caso, inverso ao exercício número 1, ele deu que U é igual a 15, então substitui U por 15. E R é igual a 10, substitui R por 10. Aí eu tenho que 15 é igual a 10i. Pela lei reflexiva da igualdade, se 15 é igual a 10i, 10i é igual a 15. Podemos inverter. Por quê? Porque eu preciso isolar o valor do i. 10i igual a 15. Portanto, o i é igual a quê? A 15 que se encontra no segundo membro. Como 10 está multiplicado, passa a ser dividido. Então, i é igual a 15 dividido por 10. O que é dividir um número por 10? É andar uma casa para a esquerda. Como todo número tem uma vírgula, então eu tenho 15,0, nós não colocamos, mas todo número tem uma vírgula, portanto 15,0. Se é 15,0 e vai andar uma casa para a esquerda, não é mais 15,0, é 1,5. Portanto, a intensidade de corrente elétrica é 1,5 ampere. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido essa aula e até a próxima. Um abraço a todos.